Pois é, está aqui já o deputado Dagoberto Nogueira. Falei deputado Dagoberto Nogueira, foi deputado estadual, é deputado federal de terceiro mandato, faz parte do bloco de oposição na Câmara dos Deputados, faz parte do grupo de líderes do PDT. É isso, estou certo, deputado? Boa tarde. Sou da Executiva Nacional do partido. Da Executiva Nacional do PDT e presidente regional do PDT aqui no estado. No estado de Mato Grosso do Sul. Deputado, a gente tem algumas perguntas, já os ouvintes mandaram, mas eu quero começar o programa. Se eu fazer assim rapidamente, a posição desse bloco de oposição, qual a função desse bloco de oposição na Câmara dos Deputados? Que tipo de oposição se pretende fazer? Bom, primeiro, Sérgio, nós não vamos fazer nenhuma oposição radical. Tanto é que nós saímos do bloco onde figura a presença do PT, porque o PT vai fazer uma oposição radical. Então, aquilo que for de interesse do Brasil, nós vamos votar, e aquilo que nós entendemos que é contra os interesses, principalmente dos trabalhadores, né, aí nós vamos votar contra. Porque o PDT é um partido nacionalista e trabalhista. Então, esse é o que nós pregamos a vida inteira, nós sempre defendemos essas teses, e não seria agora que nós íamos mudar o nosso comportamento. E, inclusive, quando nós estávamos na base, tanto do presidente Lula ou da Dilma, nós votamos contra eles em algumas medidas que eles quiseram fazer contra os trabalhadores. Então, isso para o partido a gente não abre mão em nenhum momento disso. Nós vamos ter agora a discussão mais da reforma da Previdência, aquilo que a gente entender e que tem que tirar vários benefícios que tem aí, principalmente para quem não pode ter, e aí nós vamos votar a favor. Essa questão aí do judiciário, essa questão do Ministério Público, essa questão dos militares, isso tudo tem que ser revisto, porque a Previdência que está quebrada não é essa Previdência do INSS. A Previdência que está quebrada são as estaduais e a federal pelos altos salários. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, Sérgio, e aí eu vou falar por mim. Eu sou procurador do Estado. Eu conheço gente que passa no concurso como procurador, com poucos anos que está na condição de procurador, ele junta todo o tempo de serviço que ele teve fora, aí passa a computar ali para ele como tempo de serviço. Isso não é só o procurador, isso é o delegado de polícia, isso são todas as pessoas que prestam concurso público. E dali, com pouco tempo, você se aposenta. Então, com 10 anos de serviço prestado, a pessoa se aposenta e o Estado tem que bancar esse alto salário dessa pessoa por mais 40 anos de vida que ele vai ter. Quer dizer, ele contribuiu muito pouco para o Estado e, no entanto, o Estado vai contribuir até o fim da vida. E os militares? Eu conheço um fato concreto, que eu só não vou dizer o nome, mas eu conheço uma pessoa que já é avó. Ela nunca se casou e nem vai se casar nunca na vida, porque já está nessa idade, porque enquanto ela for viva, ela recebe a pensão do pai, que foi general. Ou seja, quando o pai morreu, a pensão veio para a mãe, como ela era filha solteira, vai para a filha. Quer dizer, não tem cabimento, não tem nada que aguenta bancar isso. E ela nunca se casou para não perder a aposentadoria do pai. E recebe até hoje uma quantidade muito boa, que é salário general, né, que é o teto, e aí nunca vai se casar, e já tem netos, e tem tudo. Quer dizer, essas coisas, esses benefícios exorbitantes que as pessoas têm, que o Estado não aguenta pagar, nem o Estado, e nem a União, e nem os municípios, é que nós temos que estudar e fazer uma reforma que seja justa, sem prejudicar os trabalhadores. O que está sendo proposto aí não é uma coisa boa. Afeta principalmente os pequenos. E os grandes continuam nessa mordomia que está hoje aí. Deputado, um mês e pouco já de gestão do Bolsonaro, quer dizer, a Câmara está começando, a legislatura está começando agora, mas o mandato do presidente começou há mais de um mês. Já é possível, já lá na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, se entender mais ou menos como vai ser esse governo do Bolsonaro? Olha, ainda não dá para a gente fazer essa avaliação, Sérgio. Está muito cedo.
Todo mundo também quer dar uma oportunidade para ele fazer as mudanças que necessitam ser feitas, para não dizer que é a Câmara que está votando contra. Eu tenho a impressão de que tudo que dá de errado no governo dele, ele vai culpar o Congresso Nacional, porque há uma rejeição por parte da população em função aqui do próprio Congresso, porque as pessoas não acompanham, não sabem o que acontece e acaba aceitando. Hoje essas mídias sociais, tudo que você põe vira verdade, né? Esses dias, sério, só para contar isso rápido, um amigo meu, um homem que tem curso universitário, tomara que ele esteja ouvindo isso, ele me fala que ele ficou sabendo pelas redes sociais que teve um venezuelano que botou uma dinamite e estourou a barragem lá. Aí eu falei, meu Deus do céu, pergunta para você mesmo se isso pode ser verdade antes de você pôr nas redes sociais. Aí, senão você vai passar por um idiota ou por um cara totalmente desinformado ou sem noção, né, do fato ou da verdade. Então hoje as pessoas vão pondo assim na internet aquilo que vai passando para frente e vai virando verdade, Sérgio. Pois é, inclusive você fala, além do cara passar por imbecil, por idiota, mas ele termina influenciando uma série de outras pessoas que têm mais ou menos o mesmo nível, né, de conhecimento que ele tem. Isso é mal, né? Isso é grave. Mas, deputado, tem uma pergunta aí, o Índio, sobre o Pantanal. Né? Tem essa pergunta sobre o Pantanal. Essa pergunta aí. O contrário aqui. Se o mês voltará favoravelmente às questões de interesse da maioria. Vai nessa aí mesmo, tá? Depois você coloca do Pantanal. Pergunta ao nobre deputado, que é contrário ao governo eleito, se o mesmo votará favoravelmente às questões de interesse da maioria da população ou continuará a defender os travestidos de socialistas que só veem os seus interesses? Essa pergunta o deputado já respondeu aqui, né? Eu já respondi. Aquilo que for de interesse do Brasil, nós vamos votar favoravelmente. Você não precisa ter dúvida disso. E ser socialista, eu não sei qual que é a tua condição. Acho que você deve ser uma pessoa extremamente rica. Então você não precisa do Congresso Nacional e que nós defendemos o interesse dos trabalhadores, mas os trabalhadores precisam e eu vou continuar votando sempre em favor dos trabalhadores. Isso eu não vou mudar. Tem a pergunta, apareceu a pergunta do Pantanal aí, ó. Tá aqui, que eu quero regionalizar um pouco aqui o debate, mas se tiver outra pergunta antes, pode rodar. O nosso ouvinte tá a pergunta. Pergunta do Marco. Qual a solução para que não destruam o Pantanal com ruptura das barragens da Copel? Tá aqui, ó. Ele manda para você. Olha, eu vi esse assunto. A preocupação... Você levar para você ler. Tá bem. A preocupação é com a barragem de Corumbá, que é a única que nós temos que poderia afetar o Pantanal se isso fosse destruído. Acontece que lá em Corumbá, as informações que eu tenho até agora, eu não estou falando assim porque eu não tenho uma informação mais técnica em relação a isso. O que eu tenho? É que lá, a barragem de Corumbá, ela está sedimentada sobre um tipo de solo muito mais resistente do que foram as duas barragens que explodiram. Com mais pedras, então é um solo mais difícil de acontecer isso que aconteceu em Brumadinho e Mariana. Então, mas mesmo assim, agora nós estamos fazendo uma CPI no Congresso Nacional. Todas as barragens que existem no Brasil, seja onde ela estiver, ela vai sofrer essa CPI, essa investigação, para que a gente possa receber mensalmente a situação técnica de cada uma delas. E se tivesse feito isso há mais tempo, Sérgio, infelizmente aconteceu os governos não se mobilizaram para isso, acabou acontecendo a segunda e é só depois dessa segunda que estão tomando essas providências de ter esse acompanhamento diário.
porque essas barragens, ela com a umidade lá, agora está praticamente já certo que a culpa dessa última foi em questão de que passou água, ela ficou muito úmida e enfraqueceu todo o sistema que segurava ela, que era de terra mesmo, né? E isso acabou amolecendo, e a água é assim, ela vai passando, ela vai levando, e uma hora ela leva tudo. E acabou levando a nossa barragem lá de Brumadinho. Então, esse tipo de coisa tem que ter um controle mais rigoroso, porque você vê quantas vidas e o prejuízo que deu ao meio ambiente. Aqui em Corumbá, eu quero tranquilizar, é muito mais difícil de acontecer em função do nosso solo, mas mesmo assim nós vamos estar fiscalizando. Pois é, pelo relatório apresentado aí pelo nosso telenauta aí, pelo Márcio, o Marco Aurélio, é um pouco mais abrangente nessa questão da barragem. Além da barragem, ele inclui também a questão das represas, né? Há muitas represas que terminam impactando o Pantanal, sobretudo. Você tem alguma... Não, Sérgio, represa não impactua. Isso aí, muito pelo contrário. Eu já fui secretário já de produção e eu acompanhei bem isso. Muito pelo contrário, ela segura, a represa ela segura a areia que vai descendo, isso vai alojando nela, ela até favorece essas represas, ao contrário do que está dito, ela favorece. Se fosse uma grande represa, aí sim ela poderia, no seu estouro, ela podia levar e causar um prejuízo muito grande. Mas nós não temos isso aqui. As nossas represas que estão, todas elas, inclusive hidroelétrico, nós não temos nada que possa prejudicar o nosso Pantanal. Elas estão mais acentuadas ali na área do Bolsão, ali que tem os riscos maiores. Mas não afeta o nosso Pantanal, que é o que ele está preocupado. Pois é, nós estamos conversando com o deputado Dagoberto Nogueira, presidente regional do PDT, e o povo quer saber, o povo pergunta e o Dagoberto responde. Ives Drosche, esse você conhece, hein? Esse você conhece, o doutor Ives. Qual a opinião do deputado sobre as medidas enviadas pelo ministro Sérgio Moro? Olha, Ives, eu penso o seguinte, há uma preocupação que hoje que você está vendo a repercussão que deu na imprensa nacional, que é a questão da legítima defesa do policial em poder atirar, matar, aquela discussão de onde pegou o tiro, foi nas costas, foi pela frente. Então, isso daí, se nós não tivéssemos o problema que nós temos hoje em São Paulo e mais acentuado no Rio de Janeiro, a presença das milícias e uma polícia extremamente corrupta, né, seria uma medida boa. Porque eu já fui secretário de Justiça e de Segurança Pública e eu sei o que é isso. Uma vez eu tive um evento, naquela época nossa, estava tendo muito assalto em supermercados, assalto em postos de gasolina e depois disso eles tomaram providência de não deixar grandes volumes em supermercado, em postos de gasolina, acabou diminuindo bem, mas naquela época ainda pegou muita gente de surpresa. E até em restaurantes tinha muito disso e nós monitoramos assim aonde tinha os maiores índices de incidência. E eu tive dois fatos, um no supermercado e outro em posto de gasolina, que o policial reagiu. E o policial evitou dando tiro. E naquela época também veio esse negócio de direitos humanos, esse negócio, onde pegou o tiro, foi pelas costas, foi pela frente, não sei o quê. Quer dizer, a hora que o policial age em defesa da sociedade, às vezes ele é criticado. E esse policial era um bom policial, ele agiu porque tinha que agir mesmo, né? Essas pessoas tinham muitas passagens pela polícia, né? E isso foi uma ação que tinha que ser feita. Mas no Rio e lá em São Paulo, onde a polícia é extremamente corrupta, é muito perigoso isso, porque em função desse dispositivo, ele vai sair atirando e matando e vai justificar em função disso. Eu quero só dar mais um exemplo, Sérgio, em função de que essas duas pessoas, eu acabei na minha época como secretário, eu dei agora me fugiu o nome, uma moção para eles em função do ato que eles teve. E em seguida eu ter feito isso para os policiais
que agiram contra esses assaltantes, eu tive um episódio de um policial que estava dentro do ônibus, indo para casa. Ele viu o assalto ali na Bandeirantes, ele desceu do ônibus e enfrentou os bandidos atirando e também acho que ele matou um ou outro bandido e os outros correram e os assaltantes não conseguiram concluir o assalto àquele banco. Então, quer dizer, o policial se sentiu protegido, né? Mas eram pessoas de bem, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que discutir muito, né? Esse é o grande risco dessas medidas, essa questão do Rio e São Paulo, desses grandes estados, onde tem uma polícia muito mais corrupta do que a nossa, e aí tem que ser levado em conta tudo isso. Mas no resto das medidas, nós temos que apoiar, porque são medidas boas, tem que combater o colarinho branco mesmo, tem que combater os corruptos, seja ele empresário, seja político, seja ele o que for. Tem que ser combatido, principalmente ali prevê, inclusive, do funcionalismo público, que é o judiciário, que é o próprio Ministério Público, que todos têm que ser iguais perante a lei. Por isso que eu sempre defendi o fim do foro privilegiado. Ninguém tem que ter foro privilegiado. Todo mundo tem que ser igual perante a lei. Mas alguma pergunta aí ainda? Pergunta passa para nós aqui. O Nata Tabosa? Está me perguntando se eu vou apoiar as reformas do Bolsonaro. É aquilo que eu falei. A reforma da Previdência, se ela só favorecer os grandes e prejudicar os pequenos, eu voto contra. Mas se ela for justa e ela tirar esses benefícios que esses grandes têm e não tirar direito dos trabalhadores, eu vou votar a favor. A reforma tributária tem que ser feita. Hoje, todos os recursos estão ficando para a União, os estados e os municípios estão ficando com pires na mão e nós temos que modificar essa distribuição desses recursos. Vou apoiar integralmente essa reforma tributária. E todas as outras medidas que ele for fazer, que se for bom para o país, vocês não precisam ter dúvida. Essa do Moro, por exemplo, eu vou votar a favor. O PDT está discutindo muito essa questão que eu acabei aqui de falar, aí de dar esse direito aos policiais, porque há essa preocupação com os grandes centros, mas fora disso nós vamos apoiar por inteiro todas as reformas que forem necessárias. Dagoberto, você, me parece que no final da legislatura passada, eu estava vendo num vídeo, você opondo resistência numa discussão sobre a tal de escola sem partido. Eu quero perguntar o seguinte, você conhece alguma escola com partido? Isso é um absurdo, é uma questão ideológica da extrema-direita, né, que não quer, por exemplo, que você aprenda sobre Tiradentes, porque ele foi um Marte e defendeu os interesses da população. Você não tem como você estudar a história do mundo e não saber quem foi Karl Marx. Né? Você tem que entender as razões, né? É socialista, é comunista, é da extrema-direita. Você tem que estudar, nós temos que estudar esse Trump daqui a alguns anos, o que ele está fazendo, se foi bom para o mundo, se não foi, né? Mas tem que estudar o passado. Quem não tem compreensão do passado, né? Seja ele de esquerda, seja ele de direita, você não tem como saber como é que vai ser com o nosso futuro. Então, isso na realidade é para não discutir, você estudar o socialismo, como eles estão dizendo, e o próprio, uma pessoa faz a pergunta se eu vou ficar atrás do socialismo, como se o socialismo fosse uma coisa muito ruim, né? Eu não sei nem se sabe o que é socialismo, né? Às vezes não sabe o que é. Esses dias, numa barreira, o cara estava lá com uma faixa assim, ditadura já. Aí foi naquela época do movimento dos caminhoneiros. Aí eu parei lá e falei, você sabe o que é ditadura? Ele falou, eu sei o que é ditadura. Eu falei, então, se você sabe o que é ditadura, então você sabe que se você estivesse na ditadura, essa barreira você não ia poder fazer. Você não ia poder fazer essa manifestação, você não ia poder lutar pelos seus direitos, porque a ditadura acaba com tudo isso. Então você não tem direitos, você não pode parar. Se você tivesse parado, vinha aqui um tanque, derrubava tudo vocês, pegava esse caminhão, levava tudo vocês presos e vocês não iam poder fazer essa manifestação. Porque é assim que é a ditadura. A ditadura é imposição. E vocês estão fazendo um ato extremamente democrático. Só a democracia permite isso que vocês estão fazendo. E você está contra. Você está falando que você quer a ditadura.
Mas ditadura é isso. Eu falei, pô, mas como é que vocês pedem uma coisa, vocês nem sabem o que é? Então, aí foram lá, fizeram uma reunião, recolheram a faixa, porque eles entenderam que estava ali num ato democrático. Então as pessoas não sabem o que é socialismo, não sabem o que é extrema-direita, o que é isso, e ficam contra ou ficam a favor, sem saber o que na realidade é. Então as pessoas precisam estudar um pouco mais, tem que ter conhecimento, o nosso ensino está muito fraco, é por isso que acontece isso, por isso que as pessoas vão para a rua pedir coisas que nem sabem o que é, porque a nossa educação é fraca, está muito aquém dos países de primeiro mundo. Isso que eu estou discutindo aqui, falando, parece que é uma lógica, né? Mas a maioria do povo brasileiro ainda é analfabeto nessa área. Mais uma pergunta? Perguntou Edmilson José dos Santos. Não consigo mais passagem de idoso. A desculpa é não termos somente mais meia passagem. Eu vou nas empresas e vou gravar. Em São Paulo, Rio Claro, Assis e Campo Grande, abraço. O problema do direito que as pessoas têm. Essa questão é regulamentada por lei municipal. Então isso depende do município, depende do prefeito. Isso não depende do Congresso Nacional. O Congresso Nacional autorizou que isso fosse feito, mas como fere a autonomia dos municípios, se você faz imposições, então isso depende de cada município, né, de cada estado, quando a passagem é estadual e quando ela é municipal, no caso dos passes de ônibus, depende da Câmara de Vereadores. Então eu não posso falar além daquilo que é da minha competência. Logicamente que se eu pudesse fazer, tem que exigir a grade, né, do que leva o valor da passagem e, logicamente, que essas passagens gratuitas ou meia passagem, o empresário não perde, ele já embutiu no preço. Com certeza. Mais alguém? Maicon Lima, Dagoberto Nogueira Filho, como o partido irá se organizar para as eleições municipais de 2020? Olha, nós vamos ter uma eleição, agora a primeira eleição com a proibição das coligações. Ou seja, isso vai fortalecer os partidos políticos. Então nós vamos ter que filiar gente. Estou procurando gente de bem, gente que queira ajudar a gente mudar esse estado, mudar esse país. Enfim, pessoas que são assim otimistas, né? E que também têm disposição de luta. Nós estamos filiando no PDT para a gente poder enfrentar essas próximas eleições. E enfrentando essas próximas eleições, nós já vamos começar também a fazer a campanha do Ciro Gomes, que é o nosso candidato a presidente da República. Ele agora não foi nessas eleições. Acho que o maior erro que o Brasil cometeu de não ter votado numa pessoa tão preparada como ele, e eu tenho certeza absoluta que ele teria muito mais credibilidade para fazer essas reformas que o Brasil precisa e colocar o Brasil no rumo do crescimento e do desenvolvimento para a gente poder ter mais emprego. Mas, Roberto, eu vi no seu perfil no Facebook uma referência ao caso Jean Willis. Né? Que foi que você lembrou, o que tem de importância do ponto de vista atual, do ponto de vista político, o episódio Jean Willis? Olha, não é nem em função do Jean. Eu não posso admitir que haja uma reunião, como houve, e ele fez a denúncia para a polícia do Rio de Janeiro, você vê como é que está lá o Rio de Janeiro, aonde estava participando, inclusive, uma desembargadora. Tinha gente do Judiciário, tinha da Polícia Civil, tinha da Polícia Militar, e naquilo é falado por que não acaba com ele, porque ele estava denunciando as milícias do Rio de Janeiro, como morreu, né, a vereadora, agora a Marielle, agora mais recente, um outro crime bárbaro, né, o Rio de Janeiro está assim. Então ele faz a denúncia porque as pessoas estão armando contra a sua vida, estão ameaçando porque ele está fazendo denúncias, e aí a polícia, o judiciário do Rio de Janeiro não toma providência e ele tem que sair do Brasil para não morrer.
Então, isso é uma coisa muito séria. Você imagina se eu descobrisse uma coisa errada aqui no Mato Grosso do Sul e eu denunciasse essa coisa errada, aí vinha o governo e falasse, ou você vai embora ou eu te mato. E eu tinha que ir embora porque eu denunciei uma coisa que estava sendo errada. Então, a minha indignação desse caso, a minha tristeza é que ainda as autoridades, ainda há muita corrupção, né, há muita força bruta, né, e não é por aí que nós resolvemos o nosso problema. Mais uma pergunta de telenauta, Elisete Gomes. Bom dia, quero que você faça o melhor para o nosso estado. Olha, Elisete, eu, por onde eu passei, tenho tentado fazer, tanto no Detran, era um órgão arcaico, deficitário, nós modernizamos, transformamos ele do pior Detran desse país, de tantas denúncias de corrupção. Eu demiti quase 160 funcionários, se não me engano foi 157 funcionários por corrupção, né? E quem faz esses enfrentamentos não pode agir errado no órgão, e transformei ele no melhor desse país. Tripliquei a sua arrecadação, informatizei e até hoje, até pouco tempo atrás, era um Detran modelo. Hoje não é mais como foi. Para você ter uma ideia, ele está mais arcaico hoje do que quando eu saí. Eu entregava a carteira de habilitação, o cara fazia o exame, eu entregava na hora. Hoje já está demorando uma semana para entregar de novo. Então, fui secretário de Justiça e Segurança Pública, também diminuímos consideravelmente os índices. Quando fui secretário de Produção, nós ajudamos muito a desenvolver e gerar emprego para o Estado. E como deputado, eu tenho lutado sempre para a gente errar menos. Não estou dizendo que eu não erro. Às vezes erro e sou humano e estou sujeito a isso. Mas eu procuro sempre defender os interesses nacionalistas e os interesses trabalhistas. Muito bem. Quero agradecer as pessoas que mandaram perguntas, participaram do programa, agradecer ao deputado Dagoberto Nogueira. A gente está estreando hoje esse blog aqui no programa, e o senhor abriu, né? Quer dizer, o senhor foi o cobaia nosso aqui. Muito obrigado, Dagoberto, muito obrigado às pessoas que participaram do programa, muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, Sérgio. Tchau, Pica-Pau.